Glória a Deus. Pai, nós colocamos a vida do Teu Filho diante da Tua presença. E pedimos a Deus que o Senhor possa estar usando Ele mais uma vez nesse altar, como um canal de bênção para as nossas vidas. Que Ele seja a boca do Senhor. E que o Senhor fale no mais profundo do nosso coração através da vida do Teu Filho. Ó Pai, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, um dia de testemunhos. Ó Pai, mas nada se compara à Tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, que nos liberta, cura, transforma. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças e paz, bom dia a todos. Quem está feliz com Jesus, faz assim. Glória a Deus. Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse no livro do apóstolo João. Você que de repente não trouxe, você que nos visita, fique à vontade. Você acompanhe com alguém que trouxe. O livro de São João, um dos apóstolos de Jesus, capítulo de número 3. Versículo de número 11. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, apertasse a mão dela e profetizasse bênçãos. Diga para ela que Jesus a ouviu nessa manhã e Ele está aqui. Amém? Livro de São João, capítulo de número 13, versículo de número 11, está escrito assim: Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens que pegar água, porque o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? É verdade, pois, que Jesus afirmou, melhor dizendo, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volte aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu tens agora não é teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorará ao Pai. Feche os teus olhos, põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, nessa manhã, que é uma manhã alegre, nós estamos aqui, Pai, para buscar a Tua presença. Nós sabemos, Deus, e nós cremos que os céus nessa manhã foi rasgado na cidade de Severínia. Nós profetizamos, Pai, que assim como foi com Jacó, que viu a escada dos anjos descendo e subindo constantemente, que nessa manhã o nosso coração possa ser atraído ao Teu coração, e que de alguma forma, Pai, o Senhor não esteja nos céus nos assistindo nesse dia, mas que nessa manhã o Senhor achou graça no coração do Teu povo de tal forma que o Senhor desceu dos céus com os Teus anjos, e o Senhor está aqui nessa igreja, Pai, pronto a estender as Suas mãos e responder as nossas orações. Nós queremos sair daqui nessa manhã tocados pela Tua presença. Quanto de nós chegamos cansados fisicamente, depressivos
por meio das angústias, das crises que nos perseguem, das depressões que cada dia está dentro do nosso ser e da nossa alma. Mas nessa manhã dos altos céus, o Senhor escreveu no teu livro da vida, que o Senhor visitaria a cidade de Severina, a igreja Ceifa, e o Senhor ia derramar do teu Espírito, porque a tua palavra nos diz que nos últimos dias, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre a tua casa. Por isso nós profetizamos, que a tua presença esteja aqui, que as pessoas que estão sentadas nesse local, elas sintam a tua presença palpável no nosso meio. Se você pode, eu queria que você aplaudisse a Jesus mais uma vez. Falar de Jesus não é algo fácil. Se existe um personagem dentro da Bíblia Sagrada, Bíblia católica, Bíblia evangélica, a Bíblia é uma só. Ou em qualquer tipo de tradução, em qualquer tipo de língua, seja no português, no inglês, no chinês, falar sobre Jesus é extremamente difícil. Não existiu nenhum personagem dentro da Bíblia tão fascinante como Jesus. Engraçado que Jesus, ele nunca foi envolvido nos sistemas. Eu vejo algumas pessoas dizendo que Jesus era evangélico, ou alguns dizendo que Jesus era católico, ou alguns diziam que Jesus era evangélico, ou que Jesus era da Umbanda, ou de qualquer religião. Na realidade, se você for pegar a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, do início da Bíblia até o fim, você vai encontrar Jesus não inserido dentro de um sistema. Não que o sistema religioso seja algo ruim de se viver, mas Jesus, ele nunca foi católico, Jesus nunca foi evangélico. Se poderíamos nessa manhã definir quem é Jesus, nós deveríamos dizer que Jesus é o amor. Então, se alguém existe dentro de si o amor e o desejo de amar ao seu próximo, amar a pessoa que está do seu lado, se entregar pela pessoa que está do seu lado, significa que você está dentro de Jesus, significa que você serve a Jesus. Jesus, ele nunca foi favorável às religiões, porque Jesus, ele compreendeu que a religião, muitas das vezes, não buscada na sua integridade, ela deixava das pessoas conhecerem a Jesus. O sistema sempre foi algo que impossibilitou das pessoas conhecerem a Jesus. Se você vê hoje na televisão, na rádio ou nos jornais um monte de religiões, um monte de placas de igreja, na realidade você iria se surpreender se você pudesse nessa manhã ser transportado para o século 21, onde que Jesus andava em Jerusalém. Jesus Cristo, talvez você vê no filme do Mel Gibson, um homem com seus olhos azuis, bonito, com cabelo meio loiro, com cabelo meio preto. Na realidade, Jesus, ele tinha um cabelo realmente ondulado, porque diz os historiadores, inclusive no livro de Levítico, que Jesus, por ser judeu, por ter nascido em Jerusalém, todo judeu naquela época, ele tinha os cabelos bem enrolado, e segundo os historiadores dizia que esses judeus eles cortavam o cabelo uma vez no ano, as suas pontinhas, mas era algo da cultura daquele tempo. Mas Jesus, segundo os historiadores, era um homem que tinha sua pele uma pele muito escura, porque Jesus andava todos os dias. Eu imagino Jesus andando, tentando pregar um reino, e você iria se surpreender se você estivesse no século de número 1, nas primeiras igrejinhas pequenas que nasciam, nos pequenos cristãos que eles não tinham Bíblia para buscar a presença de Deus, eles não tinham um livro como esse. Portanto, como era a forma que as pessoas buscavam a Jesus? Hoje, se você não tem um pastor pregando num dia, você tem a sua Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, você tem a sua Bíblia. Então você tem como falar com Jesus. No século 21, muitas das vezes nós cristãos, e cristão não é religião, cristão são pequenos cristos, aqueles que acreditam em Jesus e que não acreditam em Baal, ou em Satanás, ou em Astarote, ou em qualquer Deus. Se você acredita em Jesus, nos dias de hoje é simplesmente você abrir esse livro e você vai encontrar passagens que diz: você pode todas as coisas em mim. Se você abrir esse livro e você encontrar alguém enfermo, onde a medicina não pode curar, você vai encontrar algo nesse livro que vai te dizer e narrar para você, seja católico, seja espírito, seja macumbeiro, seja quem for nessa terra,
seja um sacerdote romano, seja um grande pastor, seja quem for, se ele abrir esse livro, se você pegar esse livro e ouvir, colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Se você abrir esse livro, você vai ouvir dizendo que se tiveres fé, até a tua sombra irá curar. Mas no século 21, nós fizemos um monte de coisa, nós buscamos um monte de profetas, buscamos tarô, um monte de coisa para ouvir a Deus. No século de número 1 existia um monte de igrejas, pessoas ansiosas em conhecer a Jesus, e Jesus estava próximo delas. No século 21, nós estamos tão um monte de pessoas que buscam a Deus de uma forma superficial. No século de número 1, eu imagino Jesus, era uma criança que nem essa criança que foi apresentada hoje. Jesus, ele era um homem simples. A Bíblia diz que a profissão de Jesus era uma espécie de um engenheiro. Alguns estudiosos traçam que a profissão de Jesus nos dias de hoje seria um engenheiro. Jesus possivelmente seria alguém que construía casas. Jesus não era simplesmente um carpinteiro. Eu imagino que quando a terra, as pessoas não existia mais o amor. Se não existiu o amor, e eu não estou falando de religião, estou falando de amor. Se não existiu o amor, e o amor é Jesus, porque Jesus, ele ia nas sinagogas quando criança, e eu começo a imaginar que o amor de Jesus, ele foi sendo concebido dentro do coração dele, porque os historiadores dizem que Jesus, quando era uma criancinha, eles não relatam a idade, mas diz quando criança, Jesus saía e ele via as sinagogas. As sinagogas eram uma espécie de um templo bonito, revestido de ouro, de mármore importado. E diz que aqueles sumos sacerdotes pegavam os seus livros sagrados, e ele dizia que uma mulher que não tinha marido, essa mulher deveria morrer. Ele dizia que uma mulher do primeiro século era uma pessoa amaldiçoada, aquela que não poderia gerar um filho no seu ventre. Ele dizia que se você não tivesse posse, você não poderia tocar no santo do santo. Eles diziam que aquele que não poderia dar o seu dinheiro, eles não eram dignos de sentir a presença de Deus. E eu imagino Jesus quando criança, ouvindo tudo isso, e dizendo, não, eles estão falando totalmente contrário do que o meu Pai Celestial ensinou. Jesus, ele foi criado no meio daqueles problemas, mas nada disso impediu de Jesus traçar o seu projeto. Jesus viveu em momentos de crise como eu e você vivemos. Talvez hoje você, se eu te perguntasse quem acordou nessa manhã, dizendo, se jogando no chão e dizendo, Jesus, eu sou apaixonado por você, talvez poucas pessoas iriam levantar a sua mão. Se eu perguntasse para você nessa manhã, quem de você abriu algum livro desse na sua casa nessa semana para ler, talvez faltaria pessoas, sobraria pessoas para dizer que leu a palavra de Deus. Mas quantos abriram o seu Facebook para ouvir algo? Quantos que abriram o Globo para ouvir uma fofoca? O mesmo Jesus que habitou no passado é o mesmo Jesus que habita nos dias de hoje. As mesmas crises que te afastavam, as mesmas crises que afastavam as pessoas do século I, afastavam de Jesus, são as mesmas crises que nos afastam nos dias de hoje. O mesmo Jesus que viu todos esses problemas, ele cresceu, ele se afastou dos problemas e das lutas. Ou você acha que não tinha enfermidade no passado? Ou você acha que as pessoas também não passavam fome? Ou você acha que as pessoas também elas não tinham problemas? No primeiro século as pessoas tinham muito mais problemas que nos dias de hoje. No primeiro século, num período de 450 anos, as pessoas não falavam mais com Jesus. Deus, no livro de Malaquias, ele ficou um período de 450 anos sem falar com o planeta Terra. Isso está na Bíblia. Deus, ele deixou de falar com o planeta Terra, porque quando Jesus queria se relacionar com as pessoas não queriam se relacionar com Jesus, porque eles acreditavam que buscar a Jesus provocaria uma vida difícil. Deus, por um período de 450 anos, tentou de todas as formas a trabalhar, a se relacionar com o homem. Jesus já existia, Jesus era um habitante dos céus,
A Bíblia nos ensina que Jesus, ele compartilhou de tudo isso, e Deus inseriu o próprio Jesus na terra, para que ele pudesse ser um homem e viver os mesmos sofrimentos que nós vivemos. A mãe de Jesus era uma mulher simples chamada Maria, morava numa casa de madeira. Esse Jesus que nós conhecemos, a sua formação foi sendo criada, ele passou pelos momentos das crises, e não existiu nenhum homem como esse Jesus. Esse livro que nós narramos, escrito pelo profeta, pelo homem São João, ele relata uma das passagens mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Ele relata uma passagem que Jesus já tinha conquistado multidões. Existia uma guerra entre os judeus e os samaritanos. E o engraçado é que Jesus um dia, ele sai de Jerusalém, ele vai até um determinado lugar. Historiadores dizem que Jesus andou 150 quilômetros a pé para pregar o evangelho. Hoje nós não andamos 5 quilômetros nem de carro para pregar sobre Jesus. Engraçado que Jesus disse que nos últimos dias ele voltaria, que num determinado momento estava próximo a vinda dele. E a Bíblia diz que nós não seremos julgados pelos nossos pecados, mas nós seremos julgados pelos talentos que Jesus nos deu. Se Jesus te deu o talento para pregar, você tem que multiplicar esse talento que Jesus te deu. Se Jesus te deu o talento para ganhar as nações, você necessita, é obrigação sua, ganhar pelo menos Severínia para Jesus. Se você não ganhar Severínia para Jesus, simplesmente você tem que ganhar o seu bairro para Jesus. Se você não ganhar o seu bairro para Jesus, você necessita ganhar a sua escola para Jesus. Se você não ganhar a sua escola, você necessita pelo menos ganhar a tua família para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava andando cerca de 150 quilômetros. A geografia bíblica diz que Jesus estava num caminho e de repente Jesus disse para os seus discípulos: vamos mudar de direção, nós não queremos andar mais por aqui, nós vamos por aqui. Os seus discípulos não entenderam. Talvez Jesus não foi um estralar de dedo, não foi Deus que disse para Jesus: olha, você é um homem sobrenatural, mude o caminho, eu vou te traçar em outro caminho. Não, Jesus, com a natureza humana, como a minha natureza e a tua, ele sentiu um desejo ardente e apaixonante por ganhar vidas. Aqueles 150 quilômetros, 153 quilômetros se tornaram em 250 quilômetros. Historiadores dizem que Jesus andava de um lado para o outro. E os discípulos não entendiam por que Jesus andava de um lado para o outro. Porque Jesus, ele estava com uma crise dentro dele. E ele entendeu que ele precisava ganhar pessoas que estavam com crises muito maiores. A Bíblia diz que Jesus, de repente ele entra numa cidade e de um povo samaritano. Alguns dos discípulos dizem para Jesus: Jesus, mas nesse local nós não podemos entrar. Porque os judeus, eles viviam em guerra com o samaritano. Samaritano não amava os judeus e judeus não amavam o samaritano. Jesus e os discípulos sendo judeus, Jesus não poderia entrar em Samaria, porque mesmo ele sendo Jesus, os homens iriam matar a Jesus. Mas Jesus, ele compreendeu que ele estava indo numa missão, e mesmo que ele morresse, ele iria ganhar Samaria. A Bíblia diz que Jesus, ele passa por um local. A Bíblia diz que era 6 horas. Às 6 horas no dia de hoje, ou melhor, naquele período, era meio-dia. Um sol muito forte. E Jesus, ele avista um poço. Esse poço é conhecido como Poço de Jacó. A Bíblia diz que esse poço, há muitos e muitos e muitos anos atrás, Jacó, ele fez aquele poço, ele deu de presente para o seu filho José. Para quando José tivesse os seus filhos, ele tivesse aquele poço, ele arrancasse água daquele poço, ele cuidasse das suas plantações, ele pudesse cuidar dos seus alimentos. Então os seus filhos, era comum no Velho Testamento, quando um pai estivesse próximo para morrer, ele fazia um poço, aquele poço tinha águas, é onde que irrigava toda a sua plantação. E quando Jesus se aproxima daquele poço, ele enxerga uma mulher. Meio-dia, uma mulher sozinha estava lá tirando água. A mulher com um balde, e a mulher não tinha força suficiente, e Jesus viu uma mulher em pranto. Os historiadores dizem que aquele poço onde aquela mulher estava, era um poço de 22 metros.
E quanto mais aquela mulher puxava, mais a água caía. Ela não tinha força suficiente. Engraçado que naquele período, às 12 horas, meio-dia, nenhuma mulher, nenhuma pessoa iria no poço. A primeira coisa que Jesus faz dizendo: por que você está aqui meio-dia tirando água? A mulher, muito envergonhada, ela não diz por quê. Mas Jesus, que tem uma visão de alto alcance, uma visão de águia. Jesus, não existia um homem que tinha um olhar como Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e Jesus entrou no mais profundo das crises da alma daquela mulher. E lá Jesus identificou que aquela mulher ela estava meio-dia, porque aquela mulher era uma mulher rejeitada pelos judeus, era rejeitada pelo povo de Samaria. Aquela mulher, ela não tinha marido. Por ela não ter marido, existia uma crise espiritual dentro dela. E a Bíblia diz posteriormente que aquela mulher se relacionava com vários homens procurando o amor, mas ela não tinha o amor. Aquela mulher tem uma explicação. Ela foi exatamente ao meio-dia, às 12 horas tirar água, porque se ela fosse às 15 horas, as mulheres de Samaria estariam lá tirando água, e porventura aquela mulher não poderia estar no meio delas. Jesus compreendeu que aquela mulher, existia uma crise dentro dela. Aquela mulher vivia uma depressão forte. Jesus compreendeu que aquela mulher, ela não tinha família. Jesus compreendeu que aquela mulher era uma rejeitada de toda a sociedade. Jesus compreendeu que dentro do coração daquela mulher não existia sonhos. E um homem que não tem sonho é um parasita. Você que está aqui me ouvindo nessa manhã, possivelmente você tem sonhos. Possivelmente você sonha com seus sonhos. Possivelmente você sonha com os sonhos dos seus filhos. Possivelmente você sonha em ser próspero. Possivelmente você sonha com a cura de alguém. Nessa manhã, se você não tem sonhos dentro de si, é porque as crises entraram dentro de você. E mesmo que você tenha sonhos e te limitam a alcançar, talvez exista uma barreira que te impede de voar e saltar. Nessa manhã, o mesmo Jesus que passou no primeiro século numa cidade de Samaria, é o mesmo Jesus que está passando nessa manhã na cidade de Severínia. O mesmo Jesus que encontrou aquela mulher cheia de crises num poço de Jacó, é o mesmo Jesus que entrou nessa igreja às 10 horas da manhã, na igreja Safe em Severínia. É o mesmo Jesus que está sentado ao teu lado, e Ele só sai daqui contigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ferrou. Você só vai embora na hora que ele soltar. Aquela mulher, ela pede para Jesus ajudar. Ela não compreendeu quem era Jesus. Ela simplesmente entendeu que era um homem gentil. E Jesus vai e pega aquela água, traz para a mulher. Quando Jesus coloca toda aquela água, possivelmente aquela água que Jesus pegou do pote, mataria a sede, iria proporcionar alimento para mais de uns 15 dias para aquela mulher. Quando aquela mulher está para sair, feliz porque ela estava levando uma botija grande de água, Jesus olha para aquela mulher e diz: existe uma água, existe um poço que jorra 24 horas. Existe um poço de água que jorra o ano todo. Existe um poço de água que está ao seu encontro, Jesus diz. Aquela mulher cheia de crises, de demônios, de sofrimentos. Diz a Bíblia que quando essa mulher estava de costa para Jesus, e Jesus diz para ela: você quer uma água que jorra água viva? Diz a Bíblia Sagrada que quando aquela mulher olha para Jesus, e Jesus fita, a Bíblia diz que Jesus fita os olhos nos olhos daquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher se joga no chão, porque ela compreendeu
que aquele homem, que no futuro iria morrer numa cruz do Calvário por ela, ele estava lá não proporcionando uma água limpa. Jesus nessa manhã, Ele não quer proporcionar para você uma água, Jesus não quer proporcionar para você um refrigério de 15 dias, Jesus nessa manhã, Ele não quer curar aquela enfermidade que você tem por 15 dias, Jesus, Ele não quer te presentear por 15 dias, Jesus, Ele não veio aqui nessa manhã fazer uma liquidação, Jesus nessa manhã, Ele rasgou os céus, porque Ele quer entrar no teu coração. A Bíblia Sagrada diz que existia um homem em Cafarnaum, sentiu uma dor muito grande no seu coração e morreu. Jesus estava fazendo viagens missionárias. A Bíblia diz que não existia o WhatsApp, então ninguém mandou um zap para Jesus. Não existia Instagram e nem Facebook, Jesus não tinha. E eu me imagino, será que se Jesus vivesse no século 21, será que Jesus ia ter o WhatsApp? Fica imaginando o Brasil sendo um dos países mais pecadores que existe. Jesus inserido no século 21, um povo sem fé, um povo que vende a Jesus e venderia novamente. Ou você acha que só Pedro ou que Judas negaram a Jesus? Será que você também não negaria Jesus por 70 moedas de prata hoje? Falar que ama Jesus é muito fácil. Falar que o irmão adora imagem e ele vai para o inferno é muito fácil. Mas será que você venderia o teu carro para entregar para os pobres? Eu não estou dizendo vender o carro para entregar para o pastor, mas eu digo vender o seu carro para investir o teu dinheiro lá para a África, onde eles não têm comida. Eu digo você pedir as contas do teu emprego, vender a tua casa, pegar uma mala e ir lá para o Quênia falar de Jesus. Eu digo você pegar o teu celular da moda, jogar ele, lançar e dizer: Jesus, como Jeremias, eu quero ser lançado, eu quero ganhar almas, eu quero pregar o evangelho, eu quero mudar essa cidade. Se você é uma pessoa que se contenta apenas em servir a Jesus para você, você é alguém propício a ir para o inferno. Se você está feliz com uma casa confortável, se você está feliz com um carro confortável, você é alguém propício a ir para o inferno, porque Jesus, Ele não veio para si próprio. Jesus, Ele quer abençoar a tua casa, mas Jesus diz assim: eu quero abençoar a tua casa e abençoar todos aqueles que estão à sua volta. O homem morreu. Alguém chama Jesus. Diz que existia um monte de gente chorando quando Jesus chega. Aquelas mulheres que estavam chorando quando Jesus chega, é chamada na Bíblia de carpideiras. Não é carpinteira não, é carpideiras. Eram mulheres que choravam. A cultura daquela época, quando alguém morria, a família buscava alguém, pagava uma quantia monetária, e aquelas mulheres choravam, ficavam chorando, até que o morto fosse enterrado. Engraçado que quando Jesus chega naquela casa, antes que ele entra, ele pega a irmã de um dos defuntos, chama aquela mulher e diz para ela: pegue todas as carpideiras, não sobre uma, tire todas para fora. Quando aquelas carpideiras saem, a hora que Jesus coloca o pé na pontinha do velório, o morto se levanta, e as pessoas deixam de chorar para se alegrar. Jesus me ensina nessa manhã que o milagre na tua vida, ele tem horário e data marcada, e é hoje. Jesus me ensina nessa manhã
para que você seja curado, para que Ele invada o teu coração. Ele vai destruir todas as carpideiras que profetizam coisas ruins contra a tua vida. Todo espírito de maldição lançado contra a tua história serão quebrados nessa manhã, para que o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, o leão da tribo de Judá, o homem do cavalo branco, vai entrar na tua vida e você vai sentir o poder dele. Fique de pé comigo.